Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância no nosso dia a dia. E continuando a nossa série aqui, num tema super importante para o dia a dia de uma boa assistência, vamos falar sobre exercícios físicos. Vou chamar aqui primeiro meu amigo Guilherme aqui, faça as boas-vindas aí, chama aí o nosso convidado de ouro. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para o nosso Papo MedCode, aquele papo super descontraído sobre um tema de relevância na prática médica. Lembrar o pessoal não esquecer de se inscrever aqui no nosso canal. Vocês estarão ajudando aí a gente manter o Papo MedCode semanalmente. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo André Mota. Tudo bem, André? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é o exercício físico na terceira idade ou nos idosos. Existe isso, terceira idade? Pô, já quarta idade agora. Quarta, e essa semana eu atendi 3 da quinta idade. Nossa senhora. Tem isso? Então, Quinta idade, isso é novo para mim. 100 anos, o exercício 3 centenários essa semana. O exercício físico já foi tabu, né, para os idosos. Hoje é praticamente hoje é regra. A fórmula da longevidade, meu amigo. Envelhecer com qualidade. Só chega na quinta idade. Quinta idade quem faz exercício. E, raramente. Como a gente já discutiu aqui um pouquinho sobre síndrome de fragilidade, né, no idoso, o exercício físico é um pilar fundamental, né? Com certeza. Auri, então eu vou começar passando a bola para você. Tenta dar uma explicada aí pra gente, rapidamente, relembrar do que é síndrome de fragilidade do idoso, como é que você manobra isso dentro da geriatria? Assim, não vou falar da definição ipsiliter aí do que é a fragilidade, né? Vou falar numa linguagem que o leigo entenda, né? A fragilidade é aquele estado em que a pessoa está ainda saudável, mas já exposta a riscos de doenças relacionadas aí à perda de massa muscular, à perda de funcionalidade, né? Então, é um estado em que a pessoa... Né? Exatamente. É um estado em que a pessoa pode perder a autonomia, pode perder a independência, pode perder, né? Quando ela perde, já é uma doença, né? Sim. Mas a fragilidade é esse estado aí que a pessoa está perto de perder, né? E, assim, não tem fórmula mágica para isso acontecer, para evitar esse tipo de coisa. Como não tem para nada na medicina. Uma boa nutrição, exercício físico, cuidar das comorbidades que a pessoa tem, acompanhar, e o exercício avaliação físico, né? Hormonal, que não... Né? O acompanhamento médico bem feito, né? Os exames de rotina que a gente faz, né, na determinada idade, e o acompanhamento médico regular, né? Agora, não adianta o acompanhamento médico regular... Se a nutrição é exercício. Exatamente. Então, a nutrição, assim, falando aí da geriatria, do envelhecimento, né? Principalmente a quantidade de proteína, né? O idoso, ele muda o paladar, né? Então, o paladar do idoso é parecido com o paladar de uma criança, um paladar infantil. Vai buscar, né, o docinho. Vai buscar o alimento mais intenso, porque o paladar ele vai sumindo com o tempo, assim como a visão some, o olfato some, né? A audição some. Então, o paladar é a mesma coisa. Então, ela vai procurar alimento mais intenso. Então, ela capricha no sal, né? Quer comer doce o tempo todo, porque tem um sabor mais intenso, né? Então, basicamente por causa disso em relação ao paladar. Então, o idoso acaba comendo pouca proteína, né? Vai comer muito carboidrato, às vezes muita gordura e pouca proteína. Até porque, né, a mastigação também já não está 100%. Às vezes tem um digestão, problema odontológico. Né? A proteína, digestão é complicada. É mais lenta, é mais trabalhosa. E não é geralmente um alimento tão palatável quanto um doce mesmo, sim, né? Então, são os erros aí principais que se comete no envelhecimento e que diminuem a saúde, né, com o envelhecimento. É o consumo baixo de proteína e a baixa atividade física. Agora, jogando a bola aqui para o nosso convidado André, eu vou trazer alguns diferentes cenários de exercício para idosos, né? André, como é que faz assim para convencer um idoso a largar o sedentarismo e que tipo de modalidade ou modalidades você acha que são bem aceitas e possíveis para esse idoso frágil que não teve a cultura do exercício ao longo da sua vida e está tendo que reverter isso agora? Esse que não teve a cultura é mais difícil, né? Porque às vezes a gente tem acesso, né? Tem
uma situação de uma pessoa que está com mais idade, está sedentário, mas no passado fez. Parou e depois não voltou mais e quando chegou a idade ele se viu para precisar voltar. Mas esse que não fez nada é um pouquinho mais difícil porque ele não tem uma memória muscular, não tem um trabalho físico prévio. A parte neural, né? Também, né? A parte neural é pior, ele não tem tanta coordenação motora, ele não tem muita consciência corporal, ele não conhece bem o seu corpo e ele tem menos força, menos resistência, mas é aquela história. Começa a fazer que você vai desenvolver tudo isso, com as limitações, respeitando ali toda essa questão da fraqueza, da fragilidade e da perda de mobilidade, que também atrapalha um bocado. Esse, com certeza, é o que se beneficia mais de um personal diretamente. Então, o público que mais precisa de atenção é o com mais idade. Eles precisam de mais atenção em vários sentidos, né? E que não teve a experiência, né, do exercício. Não teve a experiência, não conhece nada daquilo ali. Não tem a cultura mesmo. E ele depende mais mesmo para ajustes e entregar até um peso na mão para ele fazer. Então, funciona bem. Personal presencial com idoso é o que mais... eu já indiquei alguns. Que mais pega. Você acha que, assim, dentro desse cenário, lógico, que tem diferenças individuais. Sim. Mas, assim, a musculação é ok. Dentro do ambiente de academia, funciona essa questão em casa também. Estou falando para esse idoso especificamente. Sim. Ou não? Você acha que tem que começar com uma caminhada simples? Ou, de repente, um exercício de, sei lá, hidroginástica, pilates, o que seja? O que você enxerga para esse? Hoje em dia, assim, tem a visão da Organização Mundial de Saúde, que é o que preconiza lá justamente um mix hoje de um pouco de cardio e um pouco de treino de força, pelo menos. Eu considero o treino de força mais importante para o idoso, né? Nos estudos que eu fiz, inclusive minha tese de conclusão de curso na época, lá foi sobre benefício de atividade física. Independência para ele. Que é o que mais ele perde com o avanço da idade, é força, músculo e enfraquecimento ósseo. Quando você faz um treino só aeróbico, fez uma caminhadinha, fez uma caminhada dentro da água, você tem uma resposta cardiovascular boa, cardiorrespiratória, mas você tem uma resposta muscular fraca. Dentro da água, você até protege alguma lesão, mas não vai ter um impacto para gerar a resposta adaptativa. Não considerando aqui um caso de problema articular muito limitante, né? Uma pessoa que está idosa, está frágil, mas ainda está bem funcional, o exercício de força vai fazer com que ela recupere a força, a massa muscular e, inclusive, a parte óssea também, porque quando o músculo contrai, você leva o osso sob estresse e você tem um depósito de cálcio a mais ali, então você favorece a melhora da massa, a melhora do osso e melhora a mobilidade. Então, acho que o treino de força para o idoso é mais importante do que o treino aeróbico. Agora eu vou pro lado, inverter o jogo, assim, ó. Joga no peito do alto. Faz aquela assim, ó, de primeira. E aquele idoso super preparado, que tem aquela massa muscular exuberante, super independente. Você já viu isso? Tem contato com isso? Já vê essa galera chegando em idades mais avançadas? Muito bem. Correndo maratona. Correndo maratona, eu tenho alguns conhecidos, mas não é muito comum, não. Maratona é difícil, né? Mas em condições boas físicas, sim, muita gente, ex-atletas e muita gente que tem a cultura do exercício. Sempre teve. Então tem uma galera que fez exercício a vida toda, parou por alguns motivos, porque é normal na vida, na correria do dia a dia, você precisar, em eventuais momentos, se afastar um pouco, mas desenvolveu-se ali uma estrutura física que ele carrega para a vida toda. Então, ele chega nessa idade mais avançada numa condição melhor fisicamente, com mais massa muscular para perder, porque vai perder, não adianta. Então, ele tem uma reserva ali maior, então ele acaba chegando numa condição melhor e com mais autonomia, com mais vigor, mais energia. E você acha que isso vai se tornar cada vez mais frequente? Hoje em dia, eu tenho visto, sim, que tem muita gente com mais idade procurando exercício e até quem nunca fez, procurando iniciar, preocupado, querendo não só melhoras em termos
de bem-estar, mas buscando melhora física, melhor estética. No meu nicho de academias, né, quando eu tinha lá, sei lá, 20 anos, eu notava que a grande maioria do público da academia era de uma faixa etária mais jovem. Hoje eu já noto o contrário. Você percebe isso também ou não? É aquela garotada que era a gente, os garotos malhando, que ficou velho e continuou malhando. Né? O tempo não para. Mas existe uma consciência maior hoje da importância do exercício, né? Então, apesar de tudo, né, a gente sabe que ainda tem uma parcela da população, que é a grande maioria, que ainda é sedentária. A gente tem em torno de 35% só da população praticando exercício. Então é muita gente sedentária ainda, mas já é mais do que foi, né? E existia um preconceito muito grande, né? Quando eu era garoto, meus avós, meu pai achavam que malhar era coisa de quem não tem desocupado. Desocupado, esse cara é vagabundo, era fica malhando, mesmo. Porra, isso é vagabundo, né? E hoje em dia não tem mais isso. Você tem o exercício físico, a academia, a musculação e a prática como uma coisa boa, né? Perdeu esse toque meio marginalizado do exercício. Agora, sim, ainda tem muito idoso ainda com problemas de ir para academia, né? Sim. Tanto por preconceitos, né? E pelas mais variadas razões, né? Até a autoimagem, né? Ele não se vê naquele lugar, aquele lugar não pertence a ele. Nunca pertenceu a vida toda. Então exatamente. Tem então, assim, dá para fazer exercício de força em casa, cara, a gente já falou isso no nosso primeiro episódio, né? Sim. Mas dá para fazer exercício de força bem feito em casa? Então, dá. O que acontece, né? Eu sempre falo uma questão bem legal que as pessoas perguntam muito, né? De comentário nos vídeos e de dúvida que as pessoas falam assim, pô, mas você vai fazer em casa com esse elástico, mas não tem peso. Como é que funciona? Eu falei, gente, tem peso. Né? A resistência do elástico, ela vai ser o peso. Então, né, o que é musculação? Se você for pegar a definição de musculação, é qualquer força contra a resistência é musculação. Você não precisa de uma máquina. Né? Então, é o que eu falo para eles assim, o seu músculo, ele não sabe se você está na academia, se você está em casa, se você está na pracinha, ele vai responder ao estímulo que você vai dar para ele. Pode ser com um pezinho, uma garrafinha, um elástico, um halter e uma máquina. Vai ser um estímulo. O músculo vai responder ao estímulo. Se você onde está, ele não sabe. Então, você em casa consegue. É claro que se você tiver um pezinho, um elástico, algum equipamento para facilitar isso, você consegue ter um estímulo com uma intensidade melhor, com uma qualidade melhor. Ou usando o próprio peso do corpo, para usar o peso do corpo como essa resistência. Então, você faz em casa numa forma bem satisfatória e, cara, funciona muito bem. Tem essa galera que fala assim, mas na academia é melhor, né? Eu tenho uns vídeos que eu boto lá, né? Comparando, né? Pô, sem tempo de ir para academia, pô, faça isso aqui em casa. E aí as pessoas falam, pô, mas não é igual. Eu falo, mas eu não falei que é para ser igual. A academia é melhor, eu sei, mas se você não pode ir, aqui você tem a opção de você não ficar parado, cara. Né? Agora eu vou apertar um calo aí. O calo é o seguinte, você acha que, por exemplo, digamos que alguém tem um idoso na família ou um próprio idoso que esteja vendo aqui o nosso Papo Med-Code e ele se animou a fazer musculação. Sim. Aí eu queria que você fosse bem enfático em relação a isso. Você acha boa ideia ele ir numa academia genérica e um professor montar uma série para ele, ou você indicaria que ele procurasse um atendimento mais personalizado, personal mesmo? Aí eu queria uma honestidade. Sendo honesto, ele tendo condições de ter um personal, é melhor, com certeza, não tenha dúvida. Se ele não tem, mas pode ainda assim ir na academia, é uma opção boa também. Porque o bom atendimento da academia, cara, isso é sorte. Você pode chegar numa academia top e ter um profissional ali que não está muito afim, não está num dia bom, então simplesmente ele está desanimado. Risco, né? O idoso ele tem um risco maior de lesão. Mas se você já chegou na academia e já fez alguma coisa, já melhor. Se você tiver um direcionamento mais adequado, melhor ainda. É porque é aquela história do futebol, né? O lateral velho, ele sabe só subir na boa, né? Exatamente. Ele não fica indo e voltando, porque então, não dá. Então, o toque no calo, primeiro ponto, né? O cara nunca fez nada, tá idoso em casa, é sedentário. Vou começar, antes de ir na academia, vai no médico. Não. Vai no médico, né? Vê como normalmente é o médico que manda ele pra academia. Vai, né? Sine qua non. Mas assim, se ele chegar no médico, já buscando a ideia, não, eu quero entrar na academia, ver se como é que eu tô. Pô, melhor ainda, né? Ficou fácil para vocês essa aí. Com certeza. E aí depois, cara, vai ser ótimo para ele, não tenha dúvida que isso vai mudar
vai mudar a qualidade de vida dele nos anos seguintes. Isso aí tem uma analogia bem legal que é fazer também com os médicos, né, cara? Você vai para uma emergência, cara, você pode estar na emergência no melhor hospital do Rio de Janeiro. Se cair cara, às vezes você pega um médico no momento errado, médico inexperiente, ou que não está acostumado com uma determinada situação. Às vezes o médico é bom, mas ou até a situação em si. Ou até a situação em si. Se atípica, né? E a mesma coisa é o médico lá, o professor da academia lá, sem preconceito nenhum, né? Mas o nível de atenção de um personal é muito maior do que só o professor que monta a série. O objetivo é a personalização, é isso? Mesma coisa de um médico particular, por exemplo, e um médico de convênio, que tem que atender a toque de caixa, né? Não, aquele monte de paciente. Tem esse problema, por exemplo, o profissional que está lá atendendo, não dá para ter a mesma atendendo a todos da academia. Exatamente. Então, não tem como ter atenção, dedicar atenção exclusivamente. Então, pode acontecer de ter uma defasagem de atenção ali, mas... E aí, realmente, tem gente que precisa de mais atenção do que outras pessoas. Tem pessoas que precisam mais. Esse aí, perfil, é óbvio que ele precisa de atenção, porque ele é um desorientado, ele nunca fez aquilo. Né? Nunca frequentou uma academia, talvez não sabe... seja até temerário. Né? Tem medo e vai executar o exercício errado, né? Eu me lembro que na época que a gente começou a malhar lá com 15 anos, 16 anos, 18 anos, cara, puxada no pulo, a gente puxava quase que até a lombar, né? Por trás. Por trás. Porra, quanta lesão a gente não teve por causa disso, né? A gente não viu, não flagrou por causa disso. Sabia as coisas. Agachamento. Quantas vezes você viu o agachamento sujeito indo até lá embaixo mesmo, encostava lá o glúteo no chão lá e subia. Então, assim, o sujeito que é desorientado vai fazer isso, não sabe, né? Não tem orientação. Perfeito. Então, idosos, vocês também estão convocados a entrar lá no perfil do André Mota Personal e ver lá a sequência de vídeos de exercício, quem sabe vocês se animem aí a engajar no programa de musculação. Espero que tenham gostado do nosso Papo Med Code da semana. Um abraço e até semana que vem.